é frequente ficar, às vezes, algum período ou não prestar contas adequadamente, ou acha que mandar uma relaçãozinha no WhatsApp do grupo do condomínio é prestar contas, né? Então, essa também é uma falha muito comum. Inclusive, de ter inadequadamente ou não. Nós tivemos um caso, né, que o Leonardo até participou da situação, um condomínio onde o síndico, ele mesmo fazia todo esse trabalho, né? E... O que não tem problema, é o conhecimento. Mas assim, a gente, embora, né, a pessoa estivesse fazendo bem feito, hipoteticamente falando, né, porque a gente não teve contato com os documentos, mas eu vou reforçar que esse tipo de administração tem que ser dado a quem realmente tem competência, capacidade, no caso a administradora de condomínios. Mas esse condomínio especificamente, a pessoa assim, uma pessoa de boa fé, bacana e tal, e esse síndico, então, ele mesmo que fazia, armazenando as informações no computador dele. O computador dele, de repente, deu um problema, perdeu as informações todas. Nós, inclusive, participamos da assembleia com esse síndico, né, quando ele foi comunicar isso para os condôminos, mas já tinha muito tempo que ele não prestava contas. Tinha anos que ele não prestava contas. E na hora que nós estivemos lá na assembleia, que está o João aqui que não me deixa mentir, nossa, o pessoal estava assim, querendo comer o síndico vivo. Foi assim, o pessoal foi muito agressivo com ele. Porque mesmo que... falta de informação, né? Mesmo que não tenha havido nada errado, mesmo que não tenha havido de forma intencional, algo que que prejudicou o condomínio, que não tenha tido um pagamento irregular, mesmo que tenha ocorrido tudo certinho, mas a falta dessa informação, a falta dessa informação de transparência para os demais condôminos, o que os outros condôminos vão pensar? Que tem algo errado. Porque o síndico, infelizmente, já tem essa pecha de desonesto, né? É uma coisa assim, impressionante. Sempre nos condomínios vão haver aqueles moradores condôminos que sempre colocam no síndico um rótulo de desonesto. Isso é uma coisa horrível, né? Que basta, e esse é aquele condômino que às vezes nem abre prestação de contas. Não abre, não participa, não vai na assembleia. Aí de vez em quando, pelo simples fato dele todo mês pegar lá a prestação de contas que está no site, não sei o que, e passar o olho nas despesas que tiveram, ele ia ficar calado, não ia falar nada, porque tem condomínio, as despesas do condomínio normalmente são todo mês quase a mesma coisa. Quando não tem uma obra, não tem uma coisa diferente, são as mesmas despesas, os valores são regulares. Então tem condomínio que só arrecada o valor das despesas normais, água, luz, não sei o que, já quase nem sobra nada, e ainda tem condomínio que fala, tá de onde? Tá tirando de onde? Tá roubando. Não tem como tirar. Onde tirar? A prestação de contas tá aí, tem um ano que são as mesmas despesas todo mês. Então, assim, o síndico fazendo tudo certinho... Já é problema, né? Agora imagina esses que, né? Então, assim, a contrata a administradora, né? O Léo pode falar isso com bastante propriedade. A própria administradora vai garantir... Vai auxiliar o síndico, né? Não, e até na preservação desses documentos. Desses documentos, isso. Porque a gente tem que lembrar que, embora a Lei 4.591 de 64 tenha sido, em parte, derrogada pelo Código Civil de 2002, mas lá tem uma regra que o Código Civil de 2002 não trouxe, que o síndico tem que guardar depois que termina a sindicatura, né, o período dele de síndico, ele tem que guardar os documentos por 5 anos. 5 anos. Então, aí assim, a pessoa ela não faz um backup, ela não tem uma administradora, e aí, né, sai, pronto, olha o problema aí. Né? Lembrando inclusive, que a prestação de contas é uma obrigação legal, né? Está no Código Civil. E está na Convenção. Na Convenção, né? Mesmas convenções a maioria, antigas. Exatamente. Né? E no Código Civil fala da prestação de contas anual na Assembleia Geral Ordinária, não é isso? Exatamente. Né? Aí eu pergunto aqui para os companheiros aqui, e aquele condômino que é uma prestação de contas toda hora, todo mês, como é que o síndico deve atuar?
Porque isso é outra coisa que chega para a gente. Então, Boa pergunta, mas tá fácil responder. mas essa Assembleia Geral Ordinária que acontece uma vez por ano, né? Normalmente ela acumula vários detalhes, né, daquele condomínio, que no caso é a prestação de contas, projeção orçamentária e eleição do síndico, né? Então, essa é uma assembleia, é uma formalidade que é necessária no condomínio anualmente. É um rito anual O rito obrigatório. anual, obrigatório, mas a prestação de contas mensal também é obrigatória. É porque o que acontece? Esse momento final é, obviamente, que numa reunião de assembleia final, onde você tem que aprovar, é um rito de aprovação né, dos resultados ali do período. É claro que naquele momento não dá tempo de ninguém ficar analisando os detalhes de um ano de prestação de contas. Né? Então, ao chegar nesse momento, o síndico já tem que garantir que essa prestação de contas ela já está sendo feita mensalmente, que as pessoas, de alguma forma, né, mesmo que não o documento físico com todo detalhe, mas que os relatórios, o balancete, os relatórios detalhados, essa transparência já esteja à disposição do condomínio no boleto, no site, no app, ou em qualquer outro lugar, num drive, ou enviado pelos condôminos, pelo WhatsApp, por e-mail, não importa em que e-mail que vai chegar, mas que esse e-mail já está sendo disponibilizado. Que esteja disponibilizado aos condôminos e que dê essa oportunidade para o condômino, durante o período, de tirar suas dúvidas, de perguntar. Não é na assembleia que a pessoa vai falar, e aquela despesa de 12 meses atrás, no XPTO da linha? Cara, porque você não conversou com o síndico hoje, não tirou a dúvida antes para chegar e tal, né? Então, tem que ter essa transparência mensal, né? E uma prestação de contas, balanceio, como as despesas são mensais, né? O ideal é que essa prestação ocorra mensalmente. Nesse momento final já ocorreu a prestação de contas, já foi disponibilizado para os condôminos, já correu a assinatura dos conselheiros na prestação de contas, e você vai chegar na Assembleia, está aqui, gente, ó, a prestação de contas, se ainda utilizar o meio físico, a maioria ainda tem o meio físico dele impresso, mas, então, só que as prestações de contas, elas estão assinadas, e a gente vai colocar para aprovação, seguindo um rito obrigatório ali da... Muitas vezes esses questionamentos das pessoas vêm muito porque há essa ausência de transparência, informação, de comunicação, então as pessoas ficam muito no escuro e elas ficam assim, tá, mas eu não tô vendo nenhuma informação. A gente já se deparou com situações em que assim, o síndico chega na assembleia o ano inteiro, passa sem dar nenhuma informação, mas chega na assembleia com uma sacola de mercado, em várias pastas. Às vezes as pessoas nem podem pegar no documento também, porque o síndico não deixa. E aí quer fazer a votação da aprovação. Um detalhe, o João está contando uma história que foi verídica. Aconteceu mesmo. Eu imagino a gente tem que colocar também que a gente vê isso acontecendo, tem muito, que eu vou colocar, desinteresse, às vezes, da próprio condômino ao longo do período em buscar informação. Muitas vezes a informação... Se tem uma administradora, tem uma contabilidade especializada, normalmente vai ter ali um sistema, um meio de comunicação com o condômino, né? Então, durante esse período todo, às vezes um condômino desinteressado, não participa da assembleia, não perguntou, sabe, nunca entrou no site para ver a prestação de contas e vai fazer a pergunta lá no final. Então, acontece sim de problema de não ter a prestação, ou a prestação não ter sido dada a transparência, mas também acontece muitas vezes, é muito frequente, o condômino tem o acesso, está no site, tem uma administradora boa, quando ele tem administradora de confiança, tem o app, tem o site, está disponibilizado, o cara nunca abriu. Algo vai questionar na Assembleia, né? Tem a transparência, ele não sabe, eu não vou aprovar isso aí porque eu não dei vistas, eu não vou aprovar porque eu não sei que está aí. Isso, está disponível, entendeu? Aí você vê que tem assim uma má-fé, né? Uma coisa assim, né? Pois é, mas a pergunta é exatamente essa. Aquele condômino, né? Que vamos colocar aqui o condômino chato, né? Que quer ter acesso às contas, né? No momento que ele acha que é interessante para ele. Porque assim, a gente vai ser visto aqui por muitos síndicos. E às vezes eles podem se deparar com essa situação. Quer dizer, o que ele faz ali naquele momento?
ele dá acesso ou ele vai falar, olha, tem no site, tem no aplicativo, porque tem muitos condomínios também que não tem aplicativo, que vai como esse síndico, chega com a sacola, vai acumulando, né? Ele é obrigado a dar acesso a um condômino, a essas É informações. direito do proprietário, né, de ter acesso a essa documentação do condomínio. É óbvio que, né, a gente não vai orientar que o síndico, né, deixe solto. Então, assim, o ideal é, se quer ter acesso às contas do condomínio, então vamos marcar uma data para que, né, você vá no escritório do condomínio, que se tivesse espaço lá, para você poder dar a vista nos documentos, analisar aquilo tudo lá certinho e você ter acesso. Agora, também a gente tem que observar quando é aquele, assim, a pessoa requisitou, você atendeu, você marcou para a pessoa foi lá, e ainda assim ela fica insistindo, muitas vezes aí já é uma outra figura, né? Que aí seria aquela coisa da perseguição, do assédio ao síndico, que aí já a pessoa não quer realmente verificar os documentos, ela quer perseguir. Então também tem que verificar se não é esse caso também, porque se for esse caso aí é uma outra questão que, né, a gente recomenda até procurar um advogado para analisar o que pode ser feito nesse caso específico, né? Mas assim, com relação a aquela pessoa que é chata, mas ela quer ver, ela tem direito, quanto proprietária, de dar a vista dos documentos do condomínio. Só que tem esse detalhe que, se a pessoa está assistindo ali de uma forma que ela quer ficar perturbando, aí você tem que avaliar se não é um caso. Assim, os relatórios, né, então o balancete, o relatório detalhado de despesa, onde vai ver o histórico, vai ver a relação de despesa, é importante estar disponibilizado de uma forma acessível a qualquer momento para o Sim, também, é. que isso vai resolver. Por isso que é importante a administradora, né? Porque aí a administradora ela vai ter um canal.